Caminho da Perfeição. Santa Teresa de Jesus. Capítulo 16. Da diferença que deve haver na perfeição da vida dos contemplativos em relação àqueles que se contentam com a oração mental, e de como é possível, algumas vezes, Deus elevar uma alma distraída à perfeita contemplação, e a causa disso. É muito importante observar este capítulo e o seguinte. 1. Não vos pareça muito tudo isto que vou explicando, como quem inicia um jogo, por assim dizer. Pedistes-me que vos falasse sobre o princípio da oração. Eu, filhas, embora Deus não me tenha conduzido por este caminho, pois ainda não devo possuir tais virtudes, não conheço outro. Crede, pois, que quem não sabe organizar as peças no jogo de xadrez jogará mal, e quem não sabe dar cheque não saberá dar cheque-mate. E ainda que me repreendais por falar de um jogo, não havendo tal coisa nesta casa, nem devendo haver, vede aqui a mãe que Deus vos deu, que até dessas comparações sabia fazer uso. Dizem que às vezes isso é permitido, e quanto mais o seria para nós este tipo de jogo espiritual. E quão rapidamente, se o praticarmos com frequência, daremos cheque-mate a este rei divino, que não poderá fugir de nossas mãos, nem o desejará. A peça mais poderosa nesse jogo é a dama, e todas as outras ajudam. Mas não há dama que vença este rei como a humildade. Foi ela que o trouxe do céu ao seio da Virgem, e é por ela que também nós o atrairemos às nossas almas. E crede, quem mais humildade tiver, mais o possuirá, e quem menos tiver, menos o terá. Porque não entendo, nem posso entender, como pode haver humildade sem amor, nem amor sem humildade. E é impossível que essas duas virtudes alcancem sua perfeição sem um grande desapego de tudo que foi criado. 2. Direis, minhas filhas, para que nos falais de virtudes, se temos tantos livros que nos ensinam? Nós queremos apenas contemplação. Eu vos digo, mesmo que pedisseis meditação, eu poderia falar dela e aconselhar a todas que a praticassem, ainda que não possuam virtudes. Porque ela é o começo para alcançar todas as virtudes, e é algo de que depende a nossa vida espiritual. Todos os cristãos devem iniciá-la. E ninguém, por mais perdido que esteja, se Deus o despertar para tão grande bem, deveria abandoná-lo. Mas a contemplação é outra coisa, filhas. Aqui está o engano comum. Alguém dedica um tempo por dia a refletir sobre seus pecados, o que deve fazer se é verdadeiramente cristão, e logo dizem que é muito contemplativo. E querem que possua grandes virtudes, como as que são exigidas de um verdadeiro contemplativo. E ele mesmo assim o pensa. Mas está enganado. No início, não soube ordenar o jogo. Pensou que bastava conhecer as peças para dar cheque-mate. E isso é impossível. Porque este rei, de quem falamos, não se entrega senão àquele que se entrega totalmente a ele. 3. Assim, filhas, se quereis que eu vos mostre o caminho para chegar à contemplação, permiti que eu me alongue um pouco em coisas que talvez não vos pareçam importantes. Mas, a meu ver, são. E se não quiserdes ouvi-las nem praticá-las, permanecei com vossa oração mental por toda a vida. Pois eu vos asseguro, a vós e a todos que buscam esse bem, que não chegareis à verdadeira contemplação. Pode ser que eu esteja enganada, pois falo por experiência própria, já que busquei isso por 20 anos. Mas assim o creio. 4. Quero agora explicar, pois algumas de vós talvez não compreendais, o que é oração mental, e que Deus nos conceda praticá-la como deve ser. Mas temo que muitos a realizem com grande esforço, se não buscarem as virtudes, ainda que não em grau tão elevado como o necessário para a contemplação. Digo-vos, o Rei da Glória não virá à nossa alma, isto é, não se unirá a ela, se não nos esforçarmos por adquirir grandes virtudes. Quero esclarecer isso, porque, se me julgardes errada em algo, não acreditareis no restante, e teríeis razão, se fosse por negligência. Mas que Deus não permita tal coisa, se erro é por ignorância ou falta de entendimento. Digo, portanto, que algumas vezes Deus deseja conceder um grande favor, até mesmo a almas que estão em mau estado, elevá-las à contemplação, para libertá-las das mãos do demônio. 5.
Ó meu Senhor, quantas vezes vos fazemos lutar com o demônio? Não bastou que vos deixasseis levar por ele quando vos colocou no pináculo do templo, como se lê no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículos 5 a 7, para nos ensinar a vencê-lo. Mas, filhas, que seria ver juntas a luz daquele sol e as trevas? E que temor teria aquele miserável sem sequer compreender o que acontecia? Pois Deus não permitiu que ele o entendesse. Bendita seja tamanha piedade e misericórdia. Que vergonha deveríamos ter, nós cristãos, de fazê-lo lutar todos os dias, como disse, contra uma criatura tão impura. Bem foi necessário, Senhor, que tivesseis tanta força. Mas como não ficastes enfraquecido por tantos tormentos que padecestes na cruz? Ó, tudo o que se sofre com amor torna a cicatrizar. E assim creio que, se tivesseis permanecido nesta vida, o mesmo amor que nos tendes teria curado vossas chagas, não sendo necessária outra medicina. Ó meu Deus! Quem pudesse aplicar tal remédio a tudo que me causa dor e sofrimento? De boa vontade eu desejaria essas provações, se tivesse a certeza de ser curado com tão salutar unção. 6. Retomando o que dizia, há almas que Deus vê que pode conquistar para si por este meio. Vendo-as totalmente perdidas, Sua Majestade quer que não seja por falta dele que se percam. E ainda que estejam em mau estado e careçam de virtudes, concede-lhes consolações, suavidades e ternuras que começam a despertar nelas o desejo. E até mesmo as eleva, algumas vezes, poucas e por pouco tempo, à contemplação. E faz isso, como disse, para prová-las. Se por meio desse favor, se disporão a buscá-lo com mais frequência. Mas, se não se dispõem, perdoai-nos, Senhor, pois melhor é assim dizer. É grande mal que vos aproximeis de uma alma assim, e que ela depois se volte às coisas da terra, para a ela se apegar. Tenho para mim que há muitos a quem Deus nosso Senhor faz essa prova, e poucos os que se dispõem a aproveitar tal graça. Porque quando o Senhor concede esse favor, e não depende de nós, tenho por certo que Ele nunca deixa de dar, até conduzir a alma a um grau muito elevado. Mas, quando não nos entregamos à Sua Majestade com a mesma determinação com que Ele se dá a nós, já faz muito em nos conservar na oração mental e em nos visitar de tempos em tempos como a servos que estão em sua vinha. Esses, porém, são como servos. Outros são filhos muito amados. Não quer afastá-los de si, nem os afasta, porque eles próprios não querem afastar-se. Assenta-os à sua mesa, dá-lhes do que ele mesmo come, chegando até, como se diz, a tirar o bocado da própria boca para lhes dar. 7. Ó bendita atenção, minhas filhas! Ó bem-aventurado desprendimento de coisas tão pequenas e tão baixas, que conduz a um estado tão elevado. Considerai o que vos será dado estando nos braços de Deus, ainda que todo mundo vos critique. Ele é poderoso para vos livrar de tudo. Aquele que, ao ordenar que o mundo fosse feito, viu tudo acontecer, pois sua vontade é agir. Não tenhais medo, se não for para maior bem daquele que o ama, ele não permitirá que nada vos aconteça. Ele não ama pouco a quem o ama. Então, por que, minhas irmãs, não lhe mostraremos, quanto pudermos, o nosso amor? Vede que bela troca, dar o nosso amor pelo seu. Ele tudo pode. Nós nada podemos, senão aquilo que ele nos concede poder. Que é, pois, o que fazemos por vós, Senhor, nosso Criador? É quase nada, apenas uma pequena determinação. E se com esse nada Sua Majestade quer que alcancemos o tudo, não sejamos insensatas. 8. Ó Senhor, todo o nosso mal vem de não mantermos os olhos fixos em vós. Se olhássemos apenas para o caminho, logo chegaríamos. Mas damos 1000 quedas, tropeçamos e nos desviamos, por não fixarmos os olhos, como digo, no verdadeiro caminho. Parece que nunca o percorremos, de tão novo que nos parece a cada vez. É algo digno de compaixão, o que às vezes acontece. Por isso digo que não parecemos cristãos, nem parece que tenhamos meditado na paixão de Cristo em toda a nossa vida. Pois, ao menor toque que fira o nosso amor próprio, não suportamos, e parece impossível suportar. E logo dizemos, não somos santos.
Deus nos livre, irmãs, de dizer isso quando fazemos algo imperfeito. Não somos anjos, não somos santas. Vede que, ainda que não o sejamos, é grande bem pensar que, se nos esforçarmos, poderemos sê-lo, com Deus nos dando a mão. E não tenhais medo, não será por falta dele, mas por falta de nós. E já que não viemos aqui para outra coisa, mãos à obra, como se diz. Não deixemos de empreender nada que sirva mais ao Senhor, confiando que, com sua ajuda, o realizaremos. Essa santa confiança eu desejaria ver nesta casa. Ela faz crescer sempre a humildade e dá uma santa ousadia. Porque Deus ajuda os fortes e não faz acepção de pessoas, como se lê na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 11. Tenho me alongado muito, quero voltar ao que dizia. Convém saber o que é oração mental e o que é contemplação. Pode parecer desnecessário, mas para vós tudo aproveita. E talvez o compreendais melhor pelo meu estilo simples do que por outros mais elegantes. O Senhor me conceda graça para isso. Amém. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.